Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 8, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós estamos seguindo aqui uma sequência sobre a triunidade de Deus. Nós vimos em primeiro lugar uma apresentação trinitária. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se apresentam nos primeiros versos, no versículo 4 e a primeira parte do versículo 5, eles foram apresentados. Aquele Deus que é triuno, ele se revela na igreja. Mas também, além disso, nós queremos falar hoje do segundo ponto desta mensagem, que fala de uma adoração cristocêntrica. O texto também nos fala de uma adoração que é centrada na pessoa de Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Na verdade, a revelação, o Apocalipse, é sobre Jesus, sobre mais ninguém. Quando eu falo sobre mais ninguém, não quer dizer que não apareça o Pai e o Espírito, que não apareçam também o João e outros personagens, como anjos, profetas e tudo mais, mas todos eles centralizados, todos eles ao redor do trono de Cristo. Por isso, a adoração aqui, ela é centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 5 foi dividido em duas partes. A primeira parte eu já expus, falei sobre quem Jesus é. Agora, o que esta adoração, o que esta concepção de quem Jesus é, vai fazer a gente chegar aos pés de Jesus, de como a gente vai se achegar aos pés de Jesus. Quem estudou bibliologia sabe que às vezes o versículo ele não está bem dividido, ou então a divisão do texto não está bem dividida, porque o versículo em si, a marca do versículo, ela não é inspirada. O que é inspirado é o texto em si. Mas aqui o versículo 5 ele se divide em duas partes, e essa segunda parte é o que os teólogos chamam de doxologia, ou seja, um momento de adoração, o momento em que o autor ele exalta a Deus, no caso aqui, a pessoa de Jesus Cristo. Então, ao sabermos quem Jesus é, na primeira parte do versículo 5, ou seja, Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, que nós já vimos na semana atrasada, agora isso nos leva a adorá-lo pelo que ele faz. Nós conhecemos quem Jesus é, e esse conhecimento nos leva a adorá-lo pelo que ele faz, pelo que ele realiza na nossa vida. Então, a adoração da igreja, ela é expressa pelo que Cristo realizou em prol dela. E o que ele fez em prol dela? Ele a ama. Na verdade, o texto está no presente. Ele a ama de uma forma contínua. Aquele que nos ama. Esta adoração, este cântico de adoração tem um alvo. Para aquele, aquele acraseado representa isso. É uma adoração, é uma doxologia àquele que nos ama. Nós sabemos aqui que Jesus, ele declara que nos ama. Você ouviu hoje já de alguém que essa pessoa te ama? Você já ouviu uma declaração de amor hoje? Pois é, quem está perto aí, né? Já aproveitou para falar. Mas a maior declaração de amor que nós podemos receber é a declaração de amor
do nosso Jesus. Ele nos amou com amor eterno, desde o dia que o Pai selecionou, que o Pai escolheu, que determinou e que determinaram em conjunto a Trindade, de que Ele iria nos salvar. Ali o seu amor já foi instalado no coração dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Que bom saber que, embora aquela pessoa que nós amamos, às vezes pode até nos decepcionar e até nos amar menos hoje do que ontem, mas Deus, a pessoa de Jesus Cristo, Ele sempre nos ama. Como eu disse, aí está no presente contínuo. Ele sempre nos ama. Além de Ele nos amar, este amor levou a Ele agir, e este amor ele fez com que Ele nos libertasse, ou seja, Ele libertou a igreja. O termo aí já está no passado. Ele nos libertou, Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do pecado, nos libertou do pecado, nos limpou do pecado e nos deu a liberdade para cumprir a vontade de Deus. O mundo hoje ensina um certo tipo de liberdade, mas a liberdade que Deus quer nos dar não é a liberdade para pecar, a liberdade para fazermos o que bem queremos, mas a liberdade dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados, a libertação da nossa natureza carnal, a libertação dos assédios deste mundo tenebroso, para vivermos de forma agradável a Cristo. Veja que além de Ele nos amar, foi pelo seu sangue que Ele nos libertou dos nossos pecados. Que grande amor, que grande ação de Deus a nosso favor, irmãos, a favor da igreja, ser liberto. Nós estávamos escravizados, nós estávamos acorrentados, nós estávamos com a corda no pescoço e éramos levados cada vez mais para o fundo do lamaçal, para morrermos sufocados, mas Ele veio e nos libertou com o seu sangue. O sangue aqui representa a vida, a própria vida de Cristo foi dada para que nós fôssemos livres. Além disso, além de nos amar e de Ele nos libertar, Ele também constituiu a igreja. Veja, no versículo 6, quando Ele fala, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Ele coloca aqui dois dos ofícios que eram características do Antigo Testamento, tanto do rei como também dos sacerdotes, que Jesus era rei e sacerdote. Ele também nos torna, porque nós o amamos, porque Ele nos ama e porque Ele nos colocou, nos salvou, nos libertou. Então Ele também, como resultado disto, Ele nos torna reino e sacerdotes. Não são reis individuais. Você não pode chegar para Deus e dizer, olha Deus, ouve a minha oração porque eu sou rei. Não, o reino e sacerdotes aqui está atribuído para a igreja, no sentido coletivo. Eu não posso ser sacerdote sozinho, eu tenho que ser rei e sacerdote com a igreja. É preciso que eu esteja reunido, que eu esteja inserido na igreja. É preciso que eu seja parte do corpo de Cristo, para que eu então seja também reino e sacerdote. Não existe rei isoladamente, crente desigrejado, que possa se tornar rei e sacerdote. Ele não pode ser sacerdote de si mesmo, mas ele é sacerdote para o irmão, para o próximo, para aquele que está do seu lado, que está interligado na mesma igreja. Por isso, ele conclui o versículo 6, atribuindo todo este louvor, toda esta doxologia, a Ele, a glória e o domínio, não somente agora, mas nos séculos dos séculos. Amém. Jesus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele seja a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim seja. Amém. R.C. Sproul, ele fala sobre a pessoa e a obra de Jesus num livro
que nós estamos estudando no discipulado, no treinamento de discipulado, ele fala assim: os títulos revelam algo sobre a identidade de Jesus e nos dão uma sugestão quanto ao significado de suas ações. Na teologia, costuma-se distinguir entre a pessoa e a obra, entre a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. A distinção é importante, mas não deve jamais envolver separação. Jesus é conhecido em parte pelo que ele fez. Por outro lado, a importância do que ele fez é condicionada a quem ele é. Embora possamos distinguir entre sua pessoa e sua obra, nunca devemos isolar uma da outra. Quando consideramos os títulos atribuídos a Jesus do Novo Testamento, percebemos uma interação entre a pessoa e a obra de Jesus. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando você descobre quem Jesus é, isso vai te levar a reconhecer o que ele fez na sua vida, o que ele está fazendo na sua vida. Às vezes estamos tão esquecidos das bênçãos que temos recebido do Senhor, isso porque nós deixamos de rememorar e de descobrir quem Jesus é. Então, tanto os títulos de Jesus, os seus atributos, como também as suas ações, as suas obras a nosso favor, devem estar sempre na nossa mente para causar em nós grande regozijo e uma adoração semelhante a esta que foi expressada pelo apóstolo João. Por isso, você entendeu agora o motivo de enchermos a nossa mente de Cristo? Você entendeu agora o motivo do porquê nós devemos encher a nossa mente da pessoa de Cristo Jesus? Ele deve ocupar as nossas palavras, as nossas conversações do dia a dia. Ele deve ocupar as nossas ações. Ele deve ocupar tudo que envolve o nosso pensamento, a nossa fala, as nossas atitudes. Ele deve ser o centro das nossas músicas. Está vendo por que a gente insiste que as nossas músicas devem ser cristocêntricas? As nossas orações, elas devem conter Cristo. Os nossos cultos devem estar encharcados de Cristo. A nossa EBD, as nossas lições na Escola Bíblica Dominical devem estar cheias de Cristo. É porque realmente é isso que importa, irmãos. Quando reconhecemos quem Jesus é, nós não vamos cantar outra coisa, nós não vamos orar outra coisa, nós não vamos dar ênfase a outra pessoa, senão a pessoa e a obra de Jesus Cristo a favor da igreja. Mas um outro ponto precisa ser destacado aqui no texto. Fala de uma manifestação gloriosa. O versículo 7 fala dessa manifestação. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus se manifestará, ele voltará uma segunda vez. Existem 3 termos para falar sobre a volta de Jesus. Um é parousia, a outra quando fala da metamorfose, da aparição de Jesus, e a outra quando fala também daquilo que vem significar quando ele voltar na sua segunda vez. A primeira vez, quando ele apareceu, foi para trazer a salvação. Agora ele vem para trazer julgamento. Veja que o texto ele vem denotar exatamente isso. No versículo 7, ele vem com as nuvens, ou seja, ele vem gloriosamente. As nuvens representam a glória de Deus. Eis que vem com as nuvens. Lembra de Atos que a gente está estudando? Quando Jesus subiu aos céus, quando os anjos, 2 homens apareceram para os apóstolos e disseram: o que vocês estão olhando? Da mesma forma como ele subiu, ele vai descer. Eles estavam olhando para o alto, estavam olhando para as nuvens. As nuvens representam essa glória de Deus. Ele virá gloriosamente. Ele não virá mais humildemente como um menino indefeso que foi colocado em um local de animais, mas ele virá com muita glória, com poder e glória. Mas também ele vem visivelmente.
e todo olho o verá. O versículo diz que todo olho irá ver quando Jesus voltar. Já imaginou isso? Que coisa assustadora, mas também animadora. No período em que nós temos tanta tecnologia, talvez Jesus use dela naquele dia em que ele voltar, porque ele diz que todo olho verá, todo olho presenciará esta manifestação que é a teofania de Deus. Quando nós temos essa manifestação a ponto de todo olho ver, ele dá mais um detalhe desta informação: até quantos o traspassaram. Ou seja, uma alusão àqueles que furaram ele com a lança. Até eles verão quando Jesus voltar. Ou seja, até os ímpios mortos o verão. Eles serão ressuscitados naquele grande dia. Até os ímpios serão ressuscitados naquele dia para ver Jesus voltar triunfantemente. Aqueles que diziam: desce daí, se tu és mesmo Cristo. Até estes. Até aqueles que zombaram de Cristo durante toda a vida de Cristo, durante todo o ministério de Cristo. Aqueles que têm zombado durante todo o tempo da igreja. Estes também verão que Jesus estará voltando. Também, além de voltar visivelmente, ele vem lamentavelmente. Lamentavelmente para aqueles que o rejeitaram. O texto diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ele está citando Zacarias 12:10. Quando aquela profecia de Zacarias, ela não se cumpriu plenamente, porque falava da primeira vinda, mas também falava da segunda vinda de Jesus, num versículo só. E aqui, Apocalipse está dizendo que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, ou seja, todas as famílias da terra, todas as pessoas da terra que não tiverem crido em Jesus, elas vão lamentar, porque Jesus não vem mais com a missão salvadora, ele vem agora para julgar. E nós veremos nos versículos posteriores que ele vem com olhos de fogo, com pés de bronze. Ele vem para julgar os ímpios, ele vem para destruir os pecadores, ele vem para punir os pecadores ao inferno. Mas também ele vem certamente, sem sombra de dúvidas. Na minha Bíblia aqui, o certamente está com um ponto antes e com um ponto depois. Resumidamente, ele vem, não tenha dúvidas, porque muitas pessoas ainda duvidam da volta de Jesus, inclusive muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Mas nós, os crentes, nós, os salvos, nós esperamos a volta de Cristo. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós aguardamos a volta do Senhor, um dia tão maravilhoso como aquele. E ele sela com um amém, assim seja. O pastor Renato Vagens, ele dá 7 verdades sobre a volta de Cristo. A primeira: nós não sabemos quando Cristo irá voltar, Mateus 25:13. Segunda: a volta de Cristo será corporal e presencial, Atos 1:11. Terceira: a volta de Cristo será única e visível, todo olho verá, Apocalipse 1:7, Mateus 24:30. Quarta: a volta de Cristo será gloriosa, Apocalipse 11:16. Quinta: a volta de Cristo será repentina, Mateus 24:27. Sexta: em sua gloriosa volta, Cristo destruirá o anticristo com o sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses 2:8. E sétima: Cristo em sua volta virá como Rei exaltado, como Senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, e julgará as nações, Mateus 25:31. Ele julgará o segredo do coração dos homens, os livros serão abertos, e não haverá, portanto, desculpas ou escusas para aqueles que não foram justificados por Cristo em sua morte. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago do fogo de enxofre, Apocalipse 20:11-15.
Entretanto, para os remidos será dia de glória, dia de celebração. Uma terceira verdade ainda precisa ser dita. Fala de uma assinatura poderosa. Quem garante tudo isso, que tudo isso se cumprirá, que tudo isso é verdade, que foi dito até aqui? Que fala de um Deus trino agindo em prol da igreja, que fala desse Jesus que deve ser centralizado na adoração da igreja, e que fala também, além dessas verdades, de uma volta gloriosa de Jesus Cristo. Quem assina embaixo de tudo isso? Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem garante é Jesus, e Jesus é Deus. Ele mesmo diz, eu sou o primeiro e o último. Quando ele falava, eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ele diz também que ele é o Ômega, a última letra do alfabeto grego, quer dizer que antes de começar qualquer coisa, ou de terminar a última coisa, ele já era e ele continuará sendo. Aquele que é o primeiro e é o último, esse Jesus, ele é o primeiro, ele é o último. Antes de você existir, ele já existia há muito tempo. E depois de você existir, ele ainda continuará a existir eternamente. Mas também ele se caracteriza como Deus. Eu sou Senhor Deus, diz o Senhor Deus. Aqui o William Hendrickson diz que é uma atribuição ainda a Jesus, não ao Pai. Jesus está agora se identificando com Deus, o Todo-Poderoso, com Deus que é divino. Mas ele também diz que é o eterno, aquele que é, que era e que há de vir. Se você observar um pouquinho antes na mensagem anterior, o próprio Pai foi atribuído essa frase ao próprio Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Mas agora é o Filho que está recebendo esta frase, que está se intitulando com esta frase. Aquele que é no presente, aquele que era no passado e aquele que há de vir no futuro. Ou seja, ele está em todos os tempos. Não precisa se preocupar, porque quando chegarmos lá, Deus já esteve. Não precisa se preocupar com o futuro, porque o futuro já é passado para Deus. E ele diz, eu sou o Todo-Poderoso, ou seja, ele pode todas as coisas. Tudo que ele quer fazer, ele vai fazer. Tudo que tem para ele fazer, ele vai fazer. E aquilo que ele não quer fazer, ele não faz. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Experimente adorar um Cristo assim, reconhecendo os seus atributos, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua majestade. Eu tenho feito um exercício e eu tenho recomendado a alguns de vocês a fazer o mesmo exercício. Adore a Cristo falando de atributos dele, seguindo a ordem do alfabeto. Letra A, ele é o Alfa e o Ômega. Letra B, ele é o bom pastor. Letra C, ele é o Criador. E assim por diante. E você vai encontrar vários motivos, vários títulos que honram e que glorificam esse Jesus que você ama e que você serve. A pessoa de Cristo nos impulsiona a adorá-lo. Últimas considerações. Primeira, a igreja é governada e sustentada pela Trindade. Então não temamos. Assim como o império de Domiciano não era dominante, mas era dominado por Deus, por Cristo, assim também os impérios dos nossos dias, que estão em guerra, que estão em politicagem, que estão em busca pelo poder, eles na verdade só estão fazendo o que Cristo quer. Segunda consideração, a igreja se centraliza na pessoa de Cristo por ter sido alvo da obra de Cristo. Nós só centralizamos Cristo na nossa vida, no nosso culto, no nosso viver, quando esta obra foi aplicada na vida da igreja, na nossa vida.
Não tem como colocarmos Cristo no centro do nosso pensamento, sentimento e vontades se Ele não realizou sua obra em nós. Ele já salvou você, Ele já realizou uma grande obra por você, o sangue dele já alcançou o seu coração manchado de pecado. E por último, quando Jesus voltar, a sua dor vai acabar. Não importa qual seja ela, não importa quão profunda, não importa se ela dura a noite toda, a sua dor vai acabar. Quando Jesus voltar, o seu pecado vai parar de te derrubar, suas lágrimas serão enxutas, sua pobreza acabará e você terá uma vida abundante. Quando Jesus voltar, você não precisará orar ou usar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, pois elas serão consumadas. Lá permanecerá o amor, mas a fé e a esperança já serão consumadas. Você não precisará usá-las mais. Quando Jesus voltar, você poderá amar sem reservas as pessoas difíceis. Você poderá amar sem hipocrisias. Você poderá ser perfeito. Aí você poderá dar toda a glória de forma perfeita. Quando Jesus voltar, será maravilhoso para a sua igreja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esta é a tua bendita e poderosa palavra. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E nós conhecemos tão pouco de Ti. Nós conhecemos tão pouco do Filho e do Espírito Santo. Mas vem se revelar a nós, Senhor, vem se revelar a nós, pela iluminação do Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra no nosso coração. Não queremos sonhos, visões, ou coisas desse tipo. Nós queremos compreender, entender e aplicar a Tua palavra às nossas mentes e aos nossos corações. Que isso nos cause júbilo, verdadeira alegria, ao ponto de sair dos nossos lábios palavras de doxologias, de louvores, de exaltação ao Senhor, de forma que nós sumamos, que nós desapareçamos e o Senhor seja manifestado. Nós te rogamos, ó Deus, estas bênçãos, no nome de Jesus.